E hoje aqui, para esse episódio, estou recebendo uma pessoa muito especial, Carol Medeiros, minha participante hoje, mas minha colaboradora de muitos eventos, né, Carol? Proprietária e farmacêutica responsável pela farmácia Runa de Manipulação. Bem-vinda. Obrigada. Hoje receber você é uma sequência de várias coisas aí nesse podcast, né? Tenho convidado pessoas que fazem parte do meu dia a dia, tanto da minha vida profissional como pessoal, e você realmente é uma das maiores apoiadoras de todos os eventos que eu fiz. Acho que você foi a única apoiadora que esteve em todos, nunca faltou em nada, né? Hoje já bateu um papinho sobre a importância de olhar a parte da manipulação dos remédios com um outro olhar, né? Queria que você falasse primeiro um pouquinho, se apresentasse e falasse sobre o seu currículo, onde você se formou, como é que você chegou. Eu sei que você não é de Primavera, né? Como é que foi teu início, como é que você chegou aqui? Então, eu me formei em 2008 na Unic, né, em Cuiabá. E de lá pra cá sempre trabalhei em farmácia de manipulação. Na verdade, nunca tive interesse em outra área. Quando eu comecei Na verdade, teve uma época que eu quis desistir, né, de ser farmacêutica. Eu achava que eu não queria mais ser farmacêutica, queria ser médica. E aí fui fazer cursinho de novo, continuei prestando tipo uma consultoria pra farmácia onde eu trabalhava. E aí, nisso eu comecei a namorar o Lucas, né? E o Lucas morava aqui, e eu em Cuiabá. E aí comecei a vir muito pra cá. E nesse tempo eu descobri que, na verdade, eu queria continuar sendo farmacêutica, né? Mas eu queria poder seguir os meus projetos, né? Fazer as coisas como eu gostaria de fazer, e às vezes onde eu estava eu não tinha mais esse espaço, né? E aí eu vi a oportunidade vindo pra cá. Na época eu acho que existiam somente 2 farmácias aqui. Fazendo uma pesquisa de mercado, eu percebi que aqui era o lugar em que eu poderia desenvolver vários dos projetos que eu tinha em mente, né? E graças a Deus deu certo. Em 2017 nós abrimos a Runa aqui, em setembro de 2017. Estamos aí caminhando para 7 anos de farmácia aberta. Bastante tempo já, né? Graças a Deus. O que você buscava dentro da farmácia, essa autonomia, então, que você não tinha antes, você acabou encontrando dentro dessa questão da manipulação? Sim, tem muitos projetos que a gente quer desenvolver, né? E aí quando você trabalha para outras pessoas, né, você acaba se submetendo aos projetos e aos objetivos né, do dono daquela farmácia. Então vamos para quem é leigo, então, né? E aí geralmente tem esse preconceito sobre farmácia. O farmacêutico, ele vira o responsável pela farmácia e vai vender remédio alopático, né, normal, ou ele acaba indo para essa questão dos exames, né? A farmácia de manipulação é um adentro bem diferente, né? Na verdade, hoje o campo farmacêutico ele está muito aberto, né? O farmacêutico hoje ele pode atuar dentro de um laboratório de análises, que hoje não, né? Sempre pôde. Mas as áreas novas ele pode ir para a indústria alimentícia, ele pode ir para a indústria cosmética, ele pode ir para a indústria farmacêutica, né? De medicamentos, ele pode trabalhar dentro, inclusive, de fábricas de cerveja. Na farmácia estética, né? Então, assim, ele pode isso na parte de concursos públicos, né? Como perito criminal. Então, assim, existe um leque de possibilidades hoje para o farmacêutico. Que quase ninguém sabe, né? Não é divulgado dessa forma, né? Às vezes a pessoa vai prestar a farmácia... Vai descobrir isso só lá dentro do curso. Dentro do que essa manipulação das medicações... Como é que funciona? Eu sou uma cliente sua assídua, porque eu quase não uso nada eu não posso, por conta da minha restrição medicamentosa, né, tomar um leque de medicações. Então, quase tudo é manipulado por você lá, né? Até por conta do processo da alergia. E isso foi uma coisa que eu descobri somente depois de descobrir meus processos alérgicos, né? Então, desde corante na cápsula, preenchimento da cápsula, porque no começo você não podia colocar nem cápsula coloridinha, né? Era bem... cápsula incolor. Totalmente incolor. Vamos explicar um pouquinho então para as pessoas como é que funciona isso. O paciente ele também tem autonomia, precisa de uma prescrição médica. Como é que funciona esse processo? Eu quero manipular um remédio, né? Como é que eu te procuro qual que é esse processo da parte medicamentosa? Quando você vem com uma receita médica, a gente segue à risca rigorosamente aquela receita, né? Se o médico ele prescreveu que ele quer em cápsulas incolores, ou se o nutricionista colocou que ele quer sem aromatizantes, sem corantes, né?
Hoje, o mercado farmacêutico ele oferece infinitas possibilidades. Cápsulas vegetais, cápsula de tapioca, né, que são consideradas cápsulas veganas, que atendem uma boa parte de um público, né, esses pacientes que são alérgicos. Então, quando ele vem com a receita, a gente atende rigorosamente aquela receita. Mas existem situações em que o paciente pode nos procurar e, através de uma indicação farmacêutica, a gente pode elaborar uma fórmula para atender aquela necessidade. Sem necessariamente ter uma orientação médica, a farmacêutica tem essa autonomia. Tem, né? Quais são os benefícios de ter uma medicação manipulada e não comprada, né, de forma alopática, de grande escala aí da indústria farmacêutica? Então, a indústria farmacêutica, ela precisa atender uma média da população, né? E a gente sabe que cada indivíduo é único. Então, quando a gente atende uma prescrição, ela é feita só para você. Por exemplo, no seu caso, você não pode administrar muitas coisas que existem ali, né? E nós fazemos exatamente conforme a sua necessidade, sem corante, sem conservante, às vezes sem o flavorizante, né? Tem uma lista ali de coisas que a gente não pode fazer para você e que talvez você não vai encontrar isso na indústria. Eu como cliente e paciente, né, acabei ficando muito tranquila com isso, porque na verdade, desde a primeira vez que a gente conversou, né, olha, me manda a lista a pequena lista extensa, né, Carol, do que eu não podia. E aí, a segurança de que todas as vezes vai ter aquele cuidado de, olha, isso você não pode. Tanto é que teve coisas que eu mandei pra você, falou, olha, isso aqui você não pode, né, então tem que tirar. A gente tem uma observação lá no nosso sistema, né, e quando aparece Juliana Garcia, aparece lá toda a sua lista de restrição. Né? Então, às vezes você manda uma receita, as meninas correm lá, falam, Carol, essa paciente ela tem todas essas restrições, a gente pode manipular dessa forma? E aí, quando não, se tem uma receita, a gente entra em contato com o médico, conversa com ele, né? Como é que a gente pode adequar aquela fórmula. Ficando bem. Mas já fica tudo registrado lá no nosso sistema. E aí, uma das coisas que você faz bastante, que você até posta, é a criação de fórmulas mais voltada para essa questão dos produtos para estética, dos skincare, máscara para cabelo, o teu protetor solar, que agora tem virado uma febrezinha aí, né, da qual eu sou cliente também. Como é que funciona essa questão de você elaborar produtos que aí são produtos seus, né, que você mesmo cria e aí você coloca à disposição ali? Como é que funciona isso? Isso. Na verdade, eu faço muito curso, porque graças a Deus eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto muito de estudar. E aí, toda vez que a gente vai para um congresso, a gente sempre vê lançamento, vê coisa nova, e aí eu volto e vou mexendo os pauzinhos. Às vezes a gente tem algumas consultorias que nos ajudam com fórmula, a gente vai adequando uma coisa, adequando outra. Algumas coisas a gente fica ali 1 ano testando, né, fazendo alterações na fórmula, e aí quando chega naquela fórmula que... Do jeitinho que você queria, exato, você coloca ali aí a gente começa a comercializar. Qualquer pessoa pode usufruir desses benefícios ali da farmácia, não tem nenhuma restrição, tipo, tem algumas pessoas que não podem fazer uso de produto manipulado, todos podem usufruir até de forma melhor, né? Pode sim. Sem restrição. Porque hoje a gente consegue driblar as restrições, né? A gente tem opção para todo mundo. Para quem tem uma alergia a corante, a gente tem a opção de fazer sem corante. Para quem tem alergia a conservante, a gente já tem hoje substitutos naturais para esses conservantes que eles chamam de parabenos, né? Que são os conservantes potencialmente alergênicos. Então, hoje a gente consegue driblar todas essas acho que restrições. diminui muitos riscos, né? Porque igual a gente sabe que tem uma questão, nós não vamos entrar nesse mérito, né? Mas o brasileiro ele se automedica muito, né? E nesse processo dessa facilidade de medicações, até dos contrabandos aí que as pessoas adoram, né, buscar remédio, existe um risco muito grande, né, para a saúde. Então, eu sempre falo, né, eu vou na farmácia às vezes buscar alguma coisa, fico muito preocupada com esse acesso que os pacientes, né, os clientes têm a qualquer medicação, né, e é um risco, né, desde o processo alérgico, choque anafilático, um produto às vezes clandestino que não tem uma boa procedência e que as pessoas não param para pensar nisso, elas querem um resultado imediato, né? A internet, ela abriu muitas possibilidades, a compra pela internet, né? E uma delas é comprar medicamentos pela internet, que acaba gerando um risco, porque as pessoas realmente têm essa urgência, né? Elas querem lá perder 10, 15 quilos em 7 dias e elas acham um suplemento totalmente natural que faz ela perder totalmente a fome, fica estressada, com insônia, pupilas dilatadas, boca seca, mas é totalmente natural.
né? E disso não tem nada natural. É dito como natural, né? É dito como natural, mas não é natural, né? São efeitos que não são causados por um medicamento totalmente natural. E ali existem relatos de pessoas que chegaram a óbito por uso desses medicamentos comprados pela internet, né? Então, é a importância de você confiar e conhecer a procedência de tudo aquilo que você está comprando, principalmente quando o assunto é medicamento. Eu tenho uma pessoa próxima a mim até que vamos para os medicamentos de emagrecer, né? Que, aí a gente pensa nessa questão da coisa imediata que todo mundo quer. Aí, geralmente, próximo a alguma data comemorativa, né? Não quer o processo, né? Quer o milagre. Quer perder 15 quilos para um casamento. E aí, mas a fulana tá tomando uma medicação, perdeu 10 quilos, o fulano bebeu também, aí virou aquele grupinho, também comprado pela internet. E essa pessoa comprou e ela passou muito mal, chegou a ter uma queda, né? Se feriu no banheiro e tudo. Teve efeitos colaterais gravíssimos, porque ela teve um pico de pressão, na verdade. E, na verdade, dentro do composto natural havia sibutramina, né? Que no rótulo não constava, mas que aí foram ver. E, lógico, ela não tinha nem indicação. E a gente sabe dos efeitos colaterais e os danos até para a saúde mental, né? Da sibutramina. Altera o humor, altera um monte de coisa. E ela mesma falou para mim, eu achava que isso nunca fosse acontecer, porque a gente parece que é tão distante, né? Uma medicação ali é basicamente a base de ervas. Mas pesquisar a procedência é fundamental, né? E as pessoas não fazem isso, né? Não, elas querem o meio mais rápido e o mais barato, né? E às vezes na internet você acha. Só que eu, inclusive, vi até uma reportagem um tempo desse que alguns desses medicamentos eram feitos em fábricas clandestinas, feitos em betoneiras, que faziam mistura de cimento ali, tinham restos. Você chegou a postar sobre isso, não postou? Postei restos de animais e fezes animais e sendo vendido assim. Era rotulado, bonitinho, vendido, ninguém via o fundo, né? A parte estética estava toda ok do produto. Tava ok, mas rótulo com erros de português, né? Não tinha farmacêutico responsável. Bem grave isso, que medo, credo. Você acaba compartilhando algumas coisas, aí vamos entrar na parte múltipla dessa empresária, né? Você tá empresária, já tem uma formação, tem bastante tempo, mas você tá como empresária há esses 7, 8 anos, né? Quais são as dificuldades de conciliar essa vida de farmacêutica responsável, de criar tudo isso, viajar, fazer esse monte de coisa, e você está na fase materna, você tem uma pititiquinha agora, né? Sim, fez 1 ano e 7 meses. Fez 1 ano e 7 meses. Como é que é pra você driblar tudo isso, e como é que você se sente assim como empresária à frente da tua empresa e conciliando a maternidade? Desafios. Na verdade, às vezes eu sinto que eu tô não empilhando pratos, mas eu tô ali fazendo um malabarismo com pratos, sabe? Tô segurando o pé e a mão. E esses dias alguém falou assim, uma profissional me perguntou, que uma outra profissional perguntou pra ela, a Carol tem sócios? Não, a Carol, ela me perguntou, eu falei, não, sou só eu. Como é que você dá conta de tudo, né? Porque a gente precisa atuar em tantas frentes ali dentro, que além de tudo ainda sou farmacêutica responsável técnica pela farmácia, né? Então, eu compro, eu treino funcionário, eu atendo cliente, quando sobra um tempo eu gravo alguma coisa pro Instagram, né? De forma alguma eu tô querendo virar influenciadora, eu tô ali querendo mostrar o meu trabalho, mas às vezes até isso que é difícil. Hoje mesmo eu postei porque eu fiquei uns dias sumidas, né? A minha filha apresentou um monte de alergias, eu acabei ficando um pouco mais afastada, sem funcionário, então tem dias que eu simplesmente não dou conta. Né? E aí eu aprendi com você que a gente não precisa dar conta de tudo, né? Às vezes a gente precisa pausar. Pausar, bem isso mesmo. Senta, chora um pouco, se reconstrói, né? Exato, e volta. E segue. Né? Essa questão, você tem compartilhado, eu acho muito legal isso, porque as pessoas às vezes precisam entender que esse processo de nós, enquanto à frente do nosso trabalho, né? A gente está sempre tentando fazer tudo, mas a gente não faz tudo. Você está falhando em alguma coisa aqui e vencendo em outra ali, né? E uma das coisas que a gente sempre conversou muito foi assim, nossa, como é que vai ficar o trabalho, né? Depois junto da Maria. Quando a Maria Elisa nascer, e a Maria Elisa tá sempre, você posta, né? Ela lá na farmácia com você, você posta o seu dia a dia, às vezes, com um cuidado de skincare, o processo de emagrecimento, né? Depois dessa gestação, até mostrando essa realidade, né? Você não fez uso de nenhuma substância milagrosa, né? Mesmo tendo acesso a todas as medicações ali para poder emagrecer, né? Eu realmente tinha aquela dúvida, né? Como é que vai ser? Porque eu tinha aquela coisa de querer controlar todas as etapas do processo, né?
Só que hoje eu vi que às vezes para sair um produto bem feito, eu faltei um pouco na minha casa, né? Às vezes para eu cuidar da minha casa e da minha filha, eu faltei um pouco na farmácia, eu deixei de aparecer em algum lugar, né? Eu deixei de responder muitas pessoas no WhatsApp, tem algumas... Carol, te mandei uma mensagem tem 15 dias, eu falo, ai gente, não consigo responder todo mundo. Vamos rolar, eu também faço isso, né? Às vezes a conversa tá lá no fundo, lá, e a gente precisa voltar para ver, né? E aí tem aparecido cada vez mais demanda de profissionais querendo que a gente desenvolva produtos personalizados para eles, né? Graças a Deus esses profissionais têm aparecido cada vez mais, mas eu tento dar conta de tudo, mas eu não dou. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Já que você entrou nessa questão de personalizar os produtos, isso também é uma coisa legal, né, da gente falar aqui, porque dentro do desafio, a gente tá fazendo, eu tô participando lá, apoiando a Helena no desafio, né, do Malhando e Surtando, e você fez, podia até ter trazido o meu pra deixar aqui, né, você fez o hidratante, né, que fala mesmo, né? O balme labial. Personalizado. Como é que funciona? A gente, qualquer pessoa, e eu já vi você fazendo isso, às vezes com outros produtos também. A Giovana também, a Giovana tá convidada para vir aqui também, ainda não veio. Mas os produtos dela também são personalizados, né? Vai com a rotulagem, às vezes muda a embalagem de algumas coisas. Como é que funciona? Se a gente quiser fazer algo desenvolvendo uma marca, né, nossa, chega na Carol só com a ideia e fala, e você... Como é que você desenvolve isso junto com o cliente? Primeiro a gente vai ter aquela conversa, querer saber onde é que ele vai, o que é que ele quer com aquele produto, né? Que sensação ele quer transmitir pro paciente dele, que toque, qual é a finalidade. Né? Quando tem muita gente que vai, faz curso e já volta e tem a fórmula montada, né? E aí a gente não tem muito o que desenvolver, é mais parte de rótulo, escolha de embalagem. Mas quando o profissional ele não tem ideia de onde começar, a gente começa a construir essa fórmula lá de baixo, né? Lá desde o início, componente por componente. Pra poder fazer bem do jeitinho com a carinha dele. E aí pode ser qualquer coisa, né? Desde o cabelo, pele, unha, boca, parte estética, por questões de saúde, né? Suplementação das vitaminas. Qualquer coisa você vai fazer baseado nisso. Sim, inclusive tem até salão de cabeleireiro que a gente tem desenvolvido produtos para fortalecimento capilar. Vamos desenvolver alguma coisa para saúde mental? Tem como fazer? Tem, vamos desenvolver um chá de melissa super potente, entendeu? Pra já tem óleo essencial em pó. Pois é, olha aí. Podemos começar a pensar em algo assim. Lavanda e limão siciliano. Gente, você não trouxe uns litros desse aí pra gente já desenvolver aqui, né? Qual que é a diferença? Às vezes as pessoas não sabem, né? Às vezes é bom dizer, entre manipulação e homeopatia tem uma diferença enorme, né? E aí nem toda farmácia de manipulação produz produtos da homeopatia, né? Você não produz homeopatia, né? Não. Na verdade, a gente diz que são princípios diferentes, né? A alopatia, ela trata pelos contrários. Então, se eu tenho uma febre, eu tomo um antitérmico, né? Se eu tenho uma inflamação, eu tomo um anti-inflamatório. A homeopatia, ela trata pelos semelhantes. Eu vou administrar uma substância no meu organismo, diluída infinitesimamente. Tem um termo da homeopatia que eu não consigo falar. Mas ele é diluído infinitas vezes, que vão causar se for um anti-inflamatório, ele vai causar uma inflamação no meu organismo, para as vibrações das moléculas vibrarem ali na mesma sintonia e causar uma homeostase ali um equilíbrio no meu organismo. Né? Então, assim, são princípios diferentes, mas que a finalidade é a mesma. Só tem que ver quem acredita na homeopatia, porque é uma questão disso, né? Exato. Pra gente poder fazer tudo certinho. É uma questão de acreditar mesmo ali no processo. Você acredita na homeopatia? Acredito. Sabe que os florais, a gente estava trabalhando uma época com os florais. E eles, na verdade, são essências florais que, quando você vai fazer uma análise ali, por exemplo, eu vou fazer uma identificação, uma espectrofotometria para ver se tem uma substância floral aqui. Não tem. O que tem ali é a impregnação energética, né? E a gente trabalhava com uma linha floral e você precisava ver o resultado que dava. É fantástico. Eu não acreditava em homeopatia, tinha essa dúvida tremenda até a Valentina nascer, né? E quase me matar de tanto chorar de cólica por 2 meses. Aí me indicaram um homeopata ali em Cuiabá. E foi assim, eu dei as gotinhas lá em Cuiabá, já voltei com a guria serena pra cá, né? E aí é isso, a gente às vezes não sabe explicar, mas aí funcionou, né? Porque eu já tinha tentado de tudo e ninguém me recomendava, né? Dos médicos que me davam assistência, até que uma amiga falou, olha, leva porque funcionou pra mim e funcionou mesmo, né? Aí por que funcionou, eu não sei, mas que funcionou,
funcionou, né? Na verdade você tem que saber para quem pergunta, né? Porque um médico alopata, ele não vai indicar, não. Tem que ser o homeopata mesmo, Senão... quem gosta da terapia. Senão ele não vai indicar. Como é que é para você essa questão, né, como farmacêutico, sobre a classe farmacêutica, né? Como é que hoje é o mercado para você? Como é que você vê o mercado hoje dentro da farmácia? Na verdade, aqui em Primavera ele tem crescido, graças a Deus, cada vez mais, né? Eu acho que a pandemia ela possibilitou muito esse acesso da população aos medicamentos manipulados e isso abriu porta para outras empresas chegarem, né? Eu acho que o que é importante a gente falar é que medicamento manipulado, eles não são todos iguais. Às vezes as pessoas acham que por ser uma farmácia ser de manipulação, ela é igual a outra, mas elas não são, né? Eu acho que a gente tem que levar muito em conta, cada farmácia tem o seu processo, né, de produzir os medicamentos. Claro, a gente tem uma legislação muito rigorosa que nos rege, né? A gente tem uma vigilância sanitária que nos fiscaliza e nos orienta, mas cada farmácia tem o seu processo, né? Opta por trabalhar com determinados equipamentos que dão mais segurança para o nosso processo. E ainda tem a experiência profissional, né? De cada um que está ali dentro, que eu acho que soma muito para o resultado final e para a qualidade do medicamento manipulado. O que é importante para um cliente, então, avaliar entre uma farmácia e outra? O que é que a gente... Eu sou leiga, não sei nada. Eu chego ali, como é que a gente sabe que tem essa qualidade? Existe uma forma da gente reconhecer a procedência dessa medicação ou do profissional que está ali? Eu acho que vai muito ali da confiança, mas, por exemplo, todo insumo, ele vem com um certificado de análise do fornecedor, né? Atestando que aquele insumo é ele mesmo. Então, assim, às vezes, tem muito cliente que ele se baseia por preço, né? Então, esse aqui é o meu medicamento, ele deu uma diferença enorme para outra farmácia, a outra farmácia ficou muito mais cara, uma ficou muito mais barata, pede o laudo daquele insumo, entendeu? Eu gostaria de ver o laudo, né? Nossa, acho que eu nunca pensei que eu podia pedir um negócio assim. Porque as pessoas não sabem que como isso saber, existe. Né, essa procedência. Mas esse laudo é como se fosse uma certidão de nascimento desse produto. Ali consta a origem, de onde ele veio, qual é a característica dele, né? Tem o nome do fornecedor, o número de lote, tem tudo. E aí não pode ser negado também de mostrar isso para o cliente, né? Senão já é uma porta, uma aberturinha para o que tem por trás disso aí, né? Dessa negativa. Alguns insumos, eles vêm com um selinho de autenticidade do fornecedor, você compra ali X gramas, entendeu? E aí você recebe a quantidade suficiente para fazer um determinado número de fórmula com aquelas gramas. Então, recebeu o seu produto, vê se recebeu aquele selinho, se ele tem, né? Se é um produto exclusivo de determinado fornecedor, exige o selinho. Tem algumas formas. E confiar, procurar conhecer quem é o farmacêutico, né? Conversar. Você pode querer conhecer o processo, né? Fazer uma visita ali. Posso visitar o seu laboratório, querer conhecer o processo. Suplementação para academia também pode ser manipulado? Pode. A gente trabalha com glutamina, creatina, BHB, alguns termogênicos, né? Oxigenadores musculares. E isso você pode indicar enquanto farmacêutica? Não precisa necessariamente estar passando por algum profissional. Não. O ideal, eu sempre gosto que os pacientes eles venham de algum profissional, né? Uma nutri, um educador físico, uma nutróloga, um médico. A gente recebe esse paciente com uma segurança maior de que já tem um profissional acompanhando com exames, né? Mas a gente tem alguns insumos que a gente pode indicar sem risco, né? Ter essa autonomia, né? De fazer o atendimento ali, ver. Muito bem. Se você fosse deixar uma dica, né, para as pessoas, os clientes em potenciais aí, o que você gostaria de dizer para as pessoas? Quais os cuidados e por que as pessoas deveriam consumir mais produtos manipulados? Eu sempre digo que cada pessoa é única, né? Eu mesmo nunca quis nada que fosse muito padrão, nunca gostei de ter coisas que fossem muito padrão, que todo mundo tem, né? Sempre gostei de pensar em coisas que foram feitas ali pra mim. Então, que as pessoas procurem aquelas farmácias que atendam às necessidades dela, né? Eu acho que a farmácia de manipulação, ela consegue atender a individualidade de cada pessoa, né?
por vários meios, aquele que é vegano, aquele que tem infinitas alergias, aquele que tem uma dificuldade, eu só consigo fazer cápsula? Não, a gente pode atender com outras formas farmacêuticas, goma, sachê, um filme orodispersível, né? Então, hoje a farmácia de manipulação, ela consegue atender boa parte da população, se eu não dizer quase toda, com medicamento manipulado. Hoje, a gente só não tem disponível para manipular aquilo que ainda não teve a patente quebrada, porque medicamentos que já tiveram a patente quebrada depois de 10 anos, a gente já tem disponível no mercado para magistral. Uma das coisas legais da gente falar são aquelas formas que você faz específicas para as mulheres, né? Então, tem lá, tanto para mulheres mais menopausadas, né? Ou aquelas questões para candidíase recorrente. Em todos os workshops que a gente fez, você sempre levou produtos específicos, mais específicos para as mulheres, né? E isso é legal porque, às vezes, a gente perde a gente às vezes agride tanto o corpo da gente e não devolve essa naturalidade, né? E eu achei tão legal, outro dia eu fui consultar com a ginecologista e ela indicou um dos remédios. Ela falou assim, não, esse remédio você tá tomando é muito forte, vou te indicar um que é manipulado. Né? E foi realmente assim, é mais longuinho o tratamento, mas realmente faz um efeito totalmente diferente. De você até perceber bem-estar mais imediato, rápido mesmo, né? A saúde feminina é algo que vem encontrando a gente, assim, né? E é muito gostoso desenvolver esse tipo de produto. Até porque tem um caminhar muito grande para a busca do natural, né? Deixar um pouco do tratamento hormonal ou do tratamento hormonal sintético, né? Então, a gente já tem outras vias para controle de sintomas da menopausa, né? Para tratamento libido, candidíase recorrente. Por exemplo, um fenômeno que a gente tem lá são os óvulos de lactobacilos com óleo essencial, né? A gente tem deixado de usar ácido bórico, óvulos de ácido bórico ou nistatino, e tem dado assim resultados maravilhosos usando lactobacilos e óleo essencial em óvulo. Ou fitoterápicos do bioma brasileiro mesmo para controle de sintomas da TPM. Olha aí. Eu achei fantástica a parte do feminino, porque realmente acho que o público maior ainda é o feminino também, né? Nessa questão de autocuidado, de uma forma bem mais tranquila, né? O público masculino ele ainda está bem tímido, né? Tem buscado cada vez mais, mas o forte ainda é o público feminino. E principalmente quando a gente fala de saúde íntima, tem tido um crescimento maior. As mulheres, eu acho que elas têm perdido a vergonha. Acho que a vergonha também um pouco mais de acesso à informação, né? Porque a gente tem falado com mais naturalidade sobre essa questão toda, e é isso, a informação ela tira você dessa ignorância, né? Do que pode, do que não pode, né? E isso é muito importante, né? Até para outras mulheres poderem estar melhor, né? Você acha que compensou desistir da medicina? Você se arrepende de não ter tentado medicina e ter ficado na farmácia? Em nem um minuto. Hoje eu sou muito feliz e realizada com o que eu faço, né? Acho que meu trabalho me dá, assim, me trouxe muita gente boa e me dá infinitas alegrias, assim, todo dia. Por mais difícil que seja você empreender, o meu trabalho, ele me realiza. Esse foi mais um podcast do PVA Entrevista. Nosso papo hoje foi com a Carol Medeiros. Se você gostou dessas informações, você acha que é útil para outras pessoas, lembre de se inscrever, de indicar, encaminhar. Isso também nos ajuda e ajuda as outras pessoas a terem maiores informações também. Se inscreva no canal e até o próximo episódio.